Olá, gente boa de Deus, Pastor Adriano Moreira com você. Nesta série, que é uma das séries de nosso canal, vamos falar com você sobre um texto. E desta feita, você entendeu errado Romanos, capítulo 16 e verso 20. Mas eu não posso deixar de fazer sempre o pedido a você, para que você se inscreva em nosso canal, para que você curta, para que você também possa comentar, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais e permitir que possamos alcançar muitas outras pessoas. Nos ajude a chegar lá e vem comigo mais uma vez para entender certo o que você entendeu errado de Romanos 16 e verso 20. Nós temos enfatizado muito que os erros daquilo que se entendeu errado normalmente têm a ver com textos bíblicos que foram mal interpretados, os seus contextos. Então, todo texto bíblico ele tem um contexto, todo texto bíblico tem o que vem antes, o que vem depois, contexto histórico, contexto geográfico, contexto linguístico. Não se pode pegar um verso e isoladamente e dizer que ele diz isso ou diz aquilo sem prestar atenção nesse contexto. De acordo com autores de obras muito significativas na área da hermenêutica, você ir lá, que é o contexto, e você aplicar cá, que é você poder entender o que significa aquele texto. E Romanos capítulo 16, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, verso 20, é onde escrito está assim: "E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês." Este texto é um texto muito usado para ensinar que Satanás já está debaixo dos nossos pés, para ensinar que nós já esmagamos a cabeça de Satanás e que estamos esmagando todo dia ou em cada campanha que a gente está. Será? Será que você não entendeu errado? Então vamos para alguns pontos que são importantes e necessários para a gente entender esse texto. Primeiro, este é um texto cujo contexto, ou seja, os versos que vêm antes, principalmente, os que vêm posteriormente também, mas principalmente os que vêm antes, é o contexto onde Paulo está orientando a igreja de Roma sobre algumas dissensões, algumas cisões, alguns cismas, algumas divisões que estavam acontecendo lá naquele contexto, provocados por falsos mestres, por enganadores, por gente que, segundo Paulo diz, está no verso 17, não serviam a Cristo. Então esse é o contexto que Paulo está falando de paz, e que Paulo está falando de vencer Satanás. É um contexto onde ele está orientando sobre dissensões, sobre contendas, sobre brigas, sobre coisas que estavam acontecendo, provocadas por pessoas que não conhecem a Cristo, provocadas por enganadores, e que Paulo vai dizer que não serviam a Cristo. Segundo, Paulo está se referindo ao Deus de paz, porque ele vai, no início desse verso, falar do Deus de paz, e no final desse verso, ele também vai de novo mencionar o Deus de paz. Por que ele menciona o Deus de paz? Porque ele está falando de um contexto de dissensão, de divisão, de desunidade, ou seja, ele está se referindo ao Deus de paz, que é o único que restaura harmonia e unidade entre irmãos, eliminando qualquer cisma, qualquer divisão, qualquer facção, qualquer partido ou partidarismo. Terceiro, é que a gente precisa prestar atenção na conjugação do verbo e na colocação da frase que Paulo faz. Paulo primeiro vai usar o verbo no futuro, esmagará. Ele não diz está esmagando, ele não diz esmagou. Ele não diz esmaga ou esmagando e nem esmagou, ele diz esmagará. Depende mesmo qual for a sua versão, mas vai sempre estar no futuro. E ele também ainda vai dizer em breve. Inclusive a palavra grega aqui para esmagar é a palavra suntripsei. É a palavra que significa mesmo despedaçar, esmagar, derrotar, quebrar. Essa é a ideia mesmo. Só que trata-se de uma realidade escatológica. Paulo está falando de um contexto imediato ali, da igreja de Roma, que estava passando por um momento de divisão, né? Estava com algumas contendas acontecendo por parte de alguns desses falsos mestres. Esse é o contexto, ainda que não estivesse acontecendo com toda a igreja, mas estava acontecendo naquela igreja. Inclusive, o capítulo 14 e 15, ele está falando de
fracos na fé e fortes na fé, que tinha a ver com gente mais madura, não tendo um pouco de paciência até para tratar de gente menos madura na fé. Mas no capítulo 16, depois dele citar vários nomes de cooperadores, ele vai falar especificamente de alguns falsos mestres que, como em muitos lugares, em Roma não foi diferente, lá estavam e provocando divisão, provocando cisão, provocando partidarismo. Mas ele está falando de uma realidade futura. Ao tempo que ele está dizendo que Deus é aquele que pode nos permitir vencer Satanás, as artimanhas de Satanás, que a paz desse Deus da paz pode acontecer e se aplicar na nossa vida, mas ele está falando de uma vitória final. Tem a ver com o advento de Cristo, com a volta de Cristo, quando acontecerá a vitória final sobre Satanás, onde de fato, definitivamente, Satanás será derrotado. Ou seja, hoje a nossa vitória sobre Satanás, ela ainda é pessoal e ainda é parcial. Pessoal porque eu posso vencer Satanás todos os dias, não dou lugar ao diabo, não peco ou busco não pecar, não dar a brecha, não me submeter às questões do mal. Enfim, então eu estou vencendo Satanás todos os dias, resistindo o mal todos os dias, resistindo à tentação todos os dias. Então ela ainda é uma vitória pessoal, ela não é plena, ela não é coletiva e é parcial ainda, porque Satanás não está definitiva, completamente derrotado. Então é só no final. Paulo então está falando de uma questão presente, mas também está falando de uma questão futura. Quarta coisa importante aqui é que Paulo está realmente enfatizando o futuro. Quando ele está usando o verbo no futuro, esmagará, e ele diz em breve, em breve é porque Paulo, como muitos dos autores do Novo Testamento, entendiam que a volta de Cristo poderia ser por aqueles dias. Mas mesmo que ele entendesse que a volta de Cristo ainda seria para os seus dias, mas ele ainda está falando de modo escatológico, de modo futuro ainda. Portanto, Satanás só estará, preste atenção nisso, Satanás só estará debaixo dos nossos pés na vitória final, na segunda volta de Cristo, quando a igreja for arrebatada, quando nós realmente tivermos o anticristo, a besta, o falso profeta, todos subjugados, quando depois, mais à frente, acontecerá juízo final, enfim, é a partir da volta de Cristo em poder e grande glória, e arrebatando a sua igreja, que nós teremos a vitória final do reino das trevas e de Satanás. Quinto, a alusão que Paulo está fazendo sobre esse esmagamento é uma referência à profecia de Gênesis 3,15, porque lá em Gênesis 3,15 está falando exatamente de um pé que esmagaria a serpente. Serpente que iria ferir a esse pé, está falando da cruz do Calvário, está falando daquilo que Satanás de alguma forma estaria trabalhando para levar Cristo à cruz do Calvário, porém necessária essa cruz do Calvário, a gente já sabe, mas a ressurreição, a vitória final sobre a morte, sobre o inferno, sobre o Satanás, é esse pé que está pisando, esmagando a cabeça da serpente. Então, na verdade, Paulo está trazendo o texto de Gênesis 3,15 e dizendo exatamente dessa vitória final de Cristo sobre a igreja. Agora que você entendeu certo, não cante mais "eu fui ao terreno do inimigo e eu tomei tudo o que me roubou. Reticências, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé." Então, já que você agora entendeu certo, não faça mais dessas declarações ou dessas músicas uma verdade que não é exatamente o que o texto bíblico nos ensina. Então, já que você agora entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal, do qual você está entendendo certo, também é seu.